Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o senador Sérgio Moro. Boa tarde, senador. Seja muito bem-vindo ao 360. Senador, a gente tem essa previsão do julgamento da cassação do seu mandato começar agora, no dia 19 de fevereiro. O senhor se arrepende de ter deixado a magistratura para entrar na política? Raquel, boa tarde. Não, claro, eu sou muito perguntado sobre isso. Eu estou aqui no Senado, estou fazendo meu trabalho. A gente está focando muito, inclusive, em projetos da segurança pública, que é uma grande demanda aqui da população. E estamos tentando resgatar aquelas pautas que são importantes para o país. Por exemplo, a pauta anticorrupção. Nós vimos recentemente as críticas graves aí da transparência internacional. Agora, claro, esse trabalho, essa política não se faz sem resistência, sem ataques, mas nós estamos encarando. Claro que nós ficamos muitas vezes chateados com algumas afirmações que são levianas e falsas, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho, não tem arrependimento nenhum. Mas, senador, se o senhor acabar cassado, ficou uma névoa, uma mancha sobre o trabalho aí de dezenas e dezenas de investigadores de que isso estaria contaminado por um cunho político e o senhor termina sem mandato. Veja, eu tenho orgulho do trabalho que a gente fez na Lava Jato. A Lava Jato foi um momento que a gente conseguiu colocar, responsabilizar efetivamente, inclusive com julgamentos, condenações e prisões, pessoas que roubaram o país. Isso são fatos inegáveis, confessado, inclusive por vários desses indivíduos, admitido pela Petrobras, admitido por várias outras empresas. A questão agora eleitoral é outra, e vamos deixar claro aqui, nós respeitamos a Justiça Eleitoral, vamos aguardar com serenidade o julgamento, mas nós temos muito claro que os fatos que são afirmados nessas ações são improcedentes, não aconteceram. Veja só, Raquel, eles começaram falando, inclusive, um monte de coisa de corrupção eleitoral, falaram de Caixa 2, não tem nada disso no processo, chegou no final, não tem nada disso no processo, e agora eles insistem nessa tese de abuso de poder econômico, no sentido que nós teríamos gastado em excesso na fase ainda não de campanha, de pré-campanha. Minhas contas na campanha foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral e depois isso também confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles, como não tem como falar da campanha e como esses fatos não foram confirmados, eles criaram essa tese lá na fase de pré-campanha, mas nós temos presente que os fatos que eles afirmam não existiu. Por exemplo, colocam lá como conta da minha campanha despesa de segurança. Eu sou o único, um dos poucos candidatos aqui no Brasil, infelizmente ameaçado pelo PCC. Inclusive, isso foi amplamente divulgado. Nós tínhamos que ter cuidado na segurança e tínhamos gastos nesse sentido. E eles colocam esses gastos como se isso me trouxesse alguma vantagem competitiva nas eleições. A questão, senador, é que o senhor demorou para se decidir. Então, o senhor gastou como pré-candidato a presidente, o senhor gastou como pré-candidato ao Senado por São Paulo e depois o senhor gastou como pré-candidato ao Senado pelo Paraná. Isso tudo foi juntando despesa. Ô Raquel, isso até é intuitivo. Quem acompanhou os fatos sabe que a desistência da candidatura, pré-candidatura presidencial, foi um peso para mim. Eu perdi, inclusive ali, apoio eleitoral, porque você tem que se explicar por que isso aconteceu. As pessoas muitas vezes não acreditavam que eu dizia, olha, o problema foi que o partido, na época, o Podemos, retirou o apoio e eu tive que mudar o meu rumo. Então isso, na verdade, só me trouxe ônus. Depois, o Senado por São Paulo. Isso até o bom senso diz, Raquel. Eu faço um evento partidário do partido, por exemplo, em Sorocaba e em São Paulo. Qual é a vantagem eleitoral que isso me traz no Paraná? Zero, nenhuma. Então é toda uma ficção. A gente tem a consciência tranquila em relação ao que a gente fez na campanha, fez tudo pelas regras, como se diz lá, by the books. E agora existe o quê? Uma perseguição política do PT, que se aliou a oportunistas lá do Paraná, do PL, que querem ganhar no tapetão as eleições. Falando sobre essa questão do PL, Clarice Oliveira tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, senador. Obrigada pela presença aqui. Senador, o senhor estava mencionando aí o PL. O senhor saiu do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro acusando uma série de irregularidades, muito indignado ali com aquele governo, dizendo ali que houve alguma grande traição do que foi proposto para o senhor. Depois, o senhor perdoa Jair Bolsonaro, dá apoio a ele na campanha presidencial, inclusive aparece em atos públicos junto com ele.
E aí depois o partido do presidente, do agora ex-presidente, vai lá e tenta retirar o seu mandato. O senhor foi traído 2 vezes por Jair Bolsonaro, na avaliação do senhor? Larissa, até onde eu tenho presente, essa iniciativa são de pessoas do PL do Paraná. Inclusive o candidato que perdeu nas eleições, que tinha todo um aparato, era deputado, tinha todo o aparato vinculado ao seu gabinete, que lhe dava uma série de vantagens. Então, vamos dizer assim, se vamos computar esses valores gastos anteriormente à campanha, e muitos deles em eventos partidários, que nem era despesa de pré-campanha. Mas o PL do Paraná é o PL, senador. Do gabinete de deputado. O PL do Paraná é o PL, senador, e Jair Bolsonaro é hoje o principal expoente do PL. Ele podia ter dado o comando para tirar esse processo contra o senhor. Bem, como eu disse, até onde eu tenho presente, as iniciativas são deles lá do Paraná, oportunistas que se aliaram ao Partido dos Trabalhadores, que tem uma sede de vingança. Mas, senador, eles já estão negociando quem vai ficar no seu lugar, senador. Até o próprio PT diz que faz isso pelo que a gente fez na Lava Jato, como um instrumento de retaliação. No fundo, reproduzindo lá o que o próprio presidente Lula disse numa entrevista no início do ano passado, que não descansaria enquanto não me ferrasse, embora usou um verbo mais vulgar. Agora, é importante disso, veja, que eu estou colocando para vocês. Eu estou focado no meu trabalho no Senado. Nós estamos apresentando nossos projetos, estamos defendendo aqui o trabalho do Senado. Eu sou contra esse clima de polarização, de vingança aqui dentro do país, e eu tenho a consciência absolutamente tranquila em relação ao que nós fizemos durante a campanha eleitoral e mesmo anteriormente. E os fatos, quando se vai nessas ações, como eu disse, eles não se confirmam. Qual é a lógica, por exemplo, um partido adquire um carro blindado para entrar no seu ativo permanente, outros indivíduos utilizam aquele veículo e, de repente, jogam isso na minha conta de pré-campanha? Não é, de forma nenhuma. Primeiro, não traz um voto. 2, o carro não ficou comigo, não tem nada a ver com isso. Então, é uma criação, uma ficção jurídica, mas esperamos que a Justiça Eleitoral possa julgar esses casos com a devida serenidade. Senador Jussara Soares, nossa analista em Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, senador. O senhor, quando deixou o governo Bolsonaro, o senhor saiu dali dizendo, acusando inclusive o governo, o ex-presidente, de interferência, de tentar interferir na Polícia Federal. A gente está acompanhando aqui o caso da BIM Paralela. Enquanto o senhor esteve no governo, o senhor ouviu, presenciou alguma coisa nesse sentido? Algum pedido de interferência também ou de informações privilegiadas vindo da BIM? Jussara, esse assunto para mim são águas passadas. Eu estou focado hoje, eu sou oposição ao governo Lula. Eu acho que o governo Lula está fazendo uma péssima presidência para o país. Nós estamos vendo um gigantesco rombo fiscal que vai ter reflexos na economia. Acompanho essas investigações como qualquer outro cidadão e vamos aguardar o resultado dessas investigações, respeitando, evidentemente, a presunção de inocência. Senador, mas o senhor estava no governo Bolsonaro, era um dos principais ministros e era um assunto, eu cobri o governo, era um assunto que se falava, inclusive, dentro do Palácio do Planalto, desse pedido, né, de informações que o ex-presidente, então, se sentia desfalcado de informações vindo ali dos órgãos federais. Jussara, eu saí do governo Bolsonaro e deixei explícitas as razões da minha saída. Isso foi em abril de 2020. Então, ali eu já falei tudo que tinha que falar sobre aquele assunto ali foi esgotado. Depois que eu saí, eu não mais acompanhei os desdobramentos. No ano passado, após ter sido eleito senador pelo Paraná, né, com quase 2 milhões de votos, com que muito me orgulho, eu apoiei o presidente Bolsonaro no segundo turno contra a chapa que era encabeçada pelo presidente, hoje presidente Lula, e coloquei as minhas razões explícitas naquele momento, né? Eu particularmente vejo o governo com uma série de problemas, deficiências na segurança pública, deficiência na economia e alimentando esse clima de revanchismo, de polarização que não faz bem para o país. Eu estou focado hoje em fazer o meu papel como senador, de aprovar os projetos que eu entendo relevantes e de fazer oposição responsável, evidentemente, a esse governo.
Senador Pedro Venceslau tem uma pergunta para o senhor. Senador, naquele período da pré-campanha, o senhor estava no Podemos, e o Podemos fez um investimento muito grande no senhor, inclusive contratou Luiz Felipe Cunha, seu suplente, para prestar serviços e que foram remunerados pelo partido. O senhor não acha que a sigla foi ludibriada nesse processo? Ao contrário, Pedro, quem acompanhou bem a história na época, inclusive isso eu falei, não quis ficar alerdeando, não me interessava entrar num conflito aberto ali com o Podemos, mas eu estava disposto a ser candidato à presidência e o Podemos retirou o apoio necessário para que eu continuasse na candidatura. Então, se houve alguma responsabilidade do abandono da pré-candidatura presidencial, foi do Podemos e não minha. Aí eu tive que fazer uma opção e a opção foi concorrer para o Senado. Até num primeiro momento, buscamos evitar um eventual conflito ali com o senador Álvaro Dias, que seria um potencial candidato no Paraná, por uma questão até de respeito, mas não foi possível concorrer no estado de São Paulo e eu acabei daí concorrendo no Paraná. E todos os gastos que nós tivemos foram gastos declarados, feitos pelo partido, by the books, na forma da lei. O que existe agora é o interesse de muitas pessoas, não só do PT, de alguns oportunistas no Paraná, de puxar o tapete e desrespeitar a soberania popular paranaense. Senador, o senhor repetiu ao longo dessa entrevista o quanto o senhor está focado ainda no seu trabalho no Congresso Nacional, mas eu queria fazer uma pergunta. Se, eventualmente, o senhor for cassado, o senhor pretende desistir da vida pública? Cabe esse tipo de pergunta, Raquel. Nós estamos, como eu disse, eu estou focado no meu trabalho, quero apresentar resultados. Vou te dar um exemplo aqui. Existe uma discussão hoje forte no Brasil sobre essas saídas temporárias de criminosos. A saidinha, chamadas né? Saidinhas nos feriados. Existe um projeto que foi aprovado na Câmara, um projeto que está no Senado. Existe um certo divergência no Senado que está dificultando o trâmite desse projeto. Eu estou trabalhando junto com outros senadores, como o senador Flávio Bolsonaro, como o senador Petecão, conversando inclusive também com o senador Rodrigo Pacheco, para a gente tentar destravar e alcançar um consenso nesse projeto, para a gente acabar com as saídas temporárias nos feriados, mas preservar as saídas temporárias dos presos do semiaberto, que não sejam perigosos para trabalho e para educação. Então eu não entro nessa neura de ficar antevendo o resultado de julgamento, até porque eu respeito as instituições e respeito a justiça eleitoral. Longe de mim ficar fazendo prognósticos ou previsões sobre julgamentos. Mas, como eu disse para você, eu tenho a consciência tranquila em relação ao que a gente fez durante a campanha eleitoral e no período anterior. Nós conversamos com o senador Sérgio Moro. Senador, agradeço muito a sua disposição para falar aqui no 360. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Obrigado, Raquel. Sempre um prazer aqui falar na CNN com todos vocês e com o telespectador.